Bom, agora pensando naquele usuário iniciante. Para uma apresentação, somente isso que fizemos até agora já estaria de bom tamanho. Mas vamos imaginar que, até para nós mesmos no futuro, né, para não ter que ficar digitando os comandos, a gente prefira poder selecionar, não todos os comandos, mas os principais. Né, até para ficar mais fácil e dar menos trabalho, eu montei somente com os principais. Então, foi feito aqui no Tab Strip, que foi utilizando esse componente aqui, né? Foi criado aqui duas abas, usuário avançado e usuário iniciante. A que você deixar aberto aqui, nessa tela, é a que vai aparecer quando o sistema for compilado. Então, se eu deixar essa aqui primeiro, ela será a que irá aparecer para o usuário. Então, eu vou deixar sempre essa. Se o usuário for avançado, ele vem e muda para cá. Então, vamos deixar sempre nessa daqui. Bom, então, pensando no usuário iniciante, nós teremos um command button, que é esse daqui, que eu chamei de cmd incluir tabela. Quando o usuário clicar nesse botão, vai aparecer esse label e essa caixa de texto. Nessa caixa de texto, que é o txt nova tabela, o usuário vai digitar o campo, o nome que ele quer dar para aquela tabela. Feito isso, se ele digitou e estiver perfeito, além de exibir aqui essa informação, nós vamos habilitar o botão concluir, certo? Se ele quiser cancelar, ele clica no cancelar. Então vamos para o código. Primeiro, incluir nova tabela. Lembrando que todos esses botões aqui, ó, todos esses componentes, todos, estão com a opção visible igual a false. Por isso que quando eu executo aqui, ó, eles não aparecem. Tá? O único que está visível igual a true é o tabelas, essa caixa texto, esse label, toda essa aba aqui, né, as duas abas, esse tab strip, e esse botão, esse command button, essa caixa texto e esse outro command button e essas duas imagens aqui, tá? Então, o restante está visível igual a false. Então, voltando aqui. Bom, o camarada clicou aqui em cima, no caso aqui eu vou dar um duplo clique para abrir, no caso do usuário ele vai dar um único clique. Ele deu um clique, vai ocorrer isso daqui, ó. txt nova tabela visível igual a true e o lbl visível igual a true. Vamos testar. Clicou aqui em cima, está aqui, está visível. Bom, depois ele vai ter que digitar aqui o nome da tabela. Mas vamos imaginar que ele deixe esse campo em branco. Isso também pode acontecer. Então, nós temos que validar essa caixa texto. Eu validei ela utilizando o evento change. Change é o momento que o cara digita. Então, eu coloquei aqui, ó, se txt nova tabela estiver em branco, ele vai trazer, aqui vai ficar em branco, porém, ele não vai habilitar a opção concluir, que seria essa opção aqui, ó. Ele não vai habilitar. Inclusive, eu deveria colocar aqui também o cancelar. Deixa eu já corrigir esse código. cmd cancelar nova tabela ponto visible igual a false. Pronto. Se ele digitou alguma coisa e aquilo que ele digitou for válido, o que vai acontecer? Ele vai habilitar o LBL, que é esse daqui, para aparecer a informação, e ele vai também... Inclusive, esse aqui seria interessante se ele estivesse aqui em cima como false. Aqui, false. Bom, aí ele vai habilitar o LBL nova SQL, que é essa daqui. SQL nova tabela. Vai habilitar o concluir, vai habilitar o cancelar. Então, vamos testar, ver se até aqui está ok. Ele veio aqui, incluir nova tabela e digitou, ó, quando ele digitou uma palavra, já apareceu. Então, ele digitou aqui, digamos, ele vai criar a tabela, temos ali tabela fornecedores, teste, vamos criar uma tabela clientes. Pronto, ele digitou clientes, observe que apareceu aqui, create table clientes. Agora, vamos imaginar que ele deixou em branco. Aí não vai dar certo, ó. Agora, vamos imaginar o seguinte, no momento de digitar, ele deu um espaço em branco, clientes... diversos. Observe que o espaço em branco não aceita. Nem arroba está aceitando, vou ter que cancelar ela, não deveria aceitar. Nem parêntese. Então, essas opções só não estão aparecendo aqui pelo seguinte, porque eu vim aqui no txt nova tabela, evento, keypress, pressionamento de tecla. Só uma correção, o evento change é o primeiro evento que ocorre dentro da tabela. Não sei se eu havia falado isso, dentro da caixa texto.
E o evento keypress é o pressionamento de tecla. Então aqui, ó, eu desabilitei algumas opções. Vou desabilitar aqui também a arroba. Algumas, né? Eu não coloquei todas, algumas ali vai passar. Então, dependendo do que o usuário digitar, ele vai aceitar. Bom, beleza. Então, o usuário veio aqui, se ele digitou arroba, o sistema não aceita mais. Bom, feito isso, então só explicando aqui, né, o keypress, que eu abri, mas eu não expliquei. Então aqui, ó, pressionamento de tecla. Se keyASCII, tecla pressionada, for igual à tecla, espaço em branco, arroba, e-comercial, barra, tracinho, sinal de parênteses, abrir ou fechar, asterisco, mais, aí ele cancela todas essas teclas. Eu poderia pôr aqui um caso contrário e dar uma mensagem, mas aí não se torna necessário. Então não coloquei. Bom, feito isso, no momento que ele digitou, o programa já digita automático create table, lá dentro do LBL, unindo com o que o cara tiver digitado. E unindo com o final, que será abre, fecha parênteses, ponto e vírgula. Então até aqui nós testamos. E o botão concluir, o que ele vai fazer? O botão concluir, ele vai utilizar o ADO Conecta Banco. Vamos ver quem que é esse ADO Conecta Banco. Como eu coloquei na ordem, ficou fácil de achar os comandos aqui. ADO Conecta Banco, ó, ao invés de eu inserir mais um botão ADO, que eu poderia ter feito isso, ou poderia utilizar um desses dois aqui também, eu preferi fazer o seguinte, utilizar o ADO Conecta Banco, que eu criei ele por código. Aí aqui eu coloquei ADO.connection com a variável Conecta Banco. Então, o ADO Conecta Banco, ponto, execute. O que ele vai executar? O que estiver no label, no LBL, SQL, nova tabela. Feito isso, ele vai ter que atualizar essa tabela aqui, ó. Para ele atualizar, eu mando ele atualizar quem? Eu mando ele atualizar o ADO tabela, ADO tabelas.refresh. Aí ele vai fazer a atualização. Feita a atualização, eu mando ele já ocultar todos esses botões aqui, ó, que não precisa mais aparecer. Codifiquei também o botão cancelar. Quando o cara clicar no cancelar, ele oculta tudo aquilo. Então vamos ao teste. Primeiro eu vou testar o cancelar. Deixa só eu colocar uma parada obrigatória aqui, para ficar mais prático. Incluir nova tabela, tabela tabela clientes. Clientes. Pronto. Não precisa abrir e fechar parênteses, que observe que ele já jogou aqui, já jogou ponto e vírgula. Se eu clicar no cancelar, ele vai ocultar aquilo ali, porém ele mantém os dados. Incluir nova tabela, ele mantém os dados aqui, ó, clientes, aí concluir. Cliquei no concluir, olha o que ele vai executar. Create table clientes, que é o nome que está no LBL. Vou desmarcar isso aqui e vou deixar ele executar. No final, esses botões terão que sumir. Pronto. Observe que já apareceu aqui, ó, clientes, a nova tabela. Agora vamos pensar no seguinte. Quando o usuário inseriu a tabela nova aqui, ou até uma tabela que já existia no banco, digamos que ele queira fazer algum manuseio com essa tabela. Então seria interessante se eu montasse uma nova frame, que foi essa frame que eu montei aqui, e nessa frame eu colocasse algumas opções. Aqui eu coloquei só 5 opções, mas eu poderia ter colocado mais. Essas opções, como o próprio nome diz, né, opções, eu utilizei o option. Então tá aqui, ó. Todo option no Visual Basic ele tem que ser dentro de uma frame. Por quê? Porque senão, se eu inserir outro option para outra coisa, ele vai entender que é dos mesmos. Então, lá no NetBeans, por exemplo, tem grupos, né? Aqui nós não temos grupo de options. Ao invés de você trabalhar com grupos, você insere dentro de uma frame. Eu acho até mais prático essa forma aqui. Então, eu venho aqui, coloco a primeira como value, igual a true, e as restantes como false. Se eu habilitar essa como true, ele já desabilita aquela para false. Observe. Ele faz automático. Então, essa aqui vai ficar como true. E faço o tab index. Aqui eu utilizei um tab index 15. Aqui eu utilizei 16, 17, 18, 19, 20 e assim por diante. Então, na primeira opção, se o usuário der um clique aqui em cima, seria interessante se ele chamasse essa frame com todos esses options que eu criei aqui, ó. Vamos ver se é possível. Eu chamei aqui de FRA Campus e aqui dentro está tudo como visível igual a false, inclusive ele. Deixa eu ver se aqui também está false. Não, aqui está.
Está true, beleza. Aqui pode ser tudo como true. E aqui como false. Que aí, como ele vai ocultar a frame, já oculta todos os objetos ali dentro. Então, eu vou dar um clique aqui em cima, um duplo clique, e vou no evento clique. Observe que no evento clique eu pedi para ele FRA campus visível igual a true. Inclusive tem um erro aqui que está 2 vezes, basta uma. E fiz mais ainda. Eu coloquei para quando ele chamar, ele já trazer aqui no topo, ó, no label aqui em cima, no caption, ele já trazer para mim tabela selecionada, 2 pontos, e o nome da tabela. Então observe que ele faz isso, ó, tabela selecionada, e ele busca lá no ADO tabelas, que é esse ADO aqui, o nome do record set, da tabela que está vindo lá. Ó. Por que eu chamei aqui de nome tabela e ele aceitou o espaço? Porque esse nome já foi mascarado aqui em cima. Ó. Deixa eu apresentar para vocês. Ele foi mascarado aqui. Ó. Cadê? Deixa eu achar ele aqui. Deixa eu localizá-lo. ADO tabelas. Nome tabela. Aqui. Aqui eu já mascarei ele, ó, dentro do Formload. Quando ele abriu, eu coloquei para ele, ó, select a coluna, o nome, o rótulo da coluna, né, que seria o nome da coluna. Porém, eu não queria que aparecesse com esse nome aqui, ó, hell name. Eu queria que aparecesse nome tabela. Por isso que lá eu utilizei o nome tabela. Então foi isso que eu fiz aqui. Bom, feito isso, vamos testar. Eu clico em cima de fornecedores, ó, tabela selecionada fornecedores, e ele traz para mim as informações. Tabela selecionada clientes, tabela selecionada teste, tabela selecionada teste 02. Então, está funcionando 100%. Bom, depois eu coloquei o seguinte, se a opção visualizar registro, que é o OPT registro, estiver marcada, eu quero que ele liste para mim, em algum local, os dados dessa tabela. Então, o que eu fiz? Eu inseri mais uma frame aqui, que eu chamei de FRA registros, inseri um grid, um ADO, e nesse grid, eu vou querer que ele traga para mim, no record source dele, ele traga para mim os dados da tabela selecionada. Então, ou seja, se essa opção for selecionada, eu não vou precisar de nada disso daqui. Ó. Então, seria interessante todos esses daqui estar com visível igual a false. Mas para mim fazer esse código, ele iria ficar muito extenso para cada um desses. Então, o que eu fiz? Eu fiz o seguinte. Eu criei uma função, verifica OPTs campus. Vamos lá nessa funçãozinha. Verifica OPT campus. Verifica OPT campus. Aqui. Dentro dessa função, eu coloquei uma condição para cada um desses. Ou seja, se OPT registro ponto value igual a true, o que ele vai fazer? Ele vai aparecer somente... observe, ele não vai aparecer nada. Todos os campos serão ocultos. Então, se eu marcar essa opção, tudo isso aqui terá que ser oculto. Vamos ver se está falando a verdade. Vou testar. Selecionei. Ó, observe que tudo aqui embaixo ó, ficou oculto quando ela está selecionada. Por que eu já marquei eles como falso? Porque ela já é a primeira. Então, não vai ocorrer um evento, ele já vai estar selecionado. Então, eu já deixei esses daqui tudo como falso. Ó. Bom, quando for o incluir campo, ele vai ter que tomar uma decisão também. Ó. Quando for incluir campo, ele vai ter o nome do campo igual a true, o avançar campo igual a true, que é esse daqui, o LBLSQL campo tipo e CMB tipo, tamanho e TXT tamanho e o CHK not null também igual a true, que seria todos esses daqui, ó, nome do campo, avançar, SQL, tipo que está atrás desse daqui, ó, está lá, ó, tipo e tamanho igual a true, e também eu criei aqui um CHK, que é um check, que seria essa caixinha aqui, ó, essa caixinha, que é um checkbox, que está aqui atrás, ó, olha lá o checkbox. Então, todos esses terão que aparecer quando for a opção incluir campo. Porém, a nossa preocupação agora é o visualizar registro. Então, o camarada marcou aqui, não vai aparecer nenhum desses, vai aparecer somente o concluir.
Lá no concluir, eu fiz o seguinte. Eu coloquei aqui, se o opt registro.value for igual a true, se houver algum erro, né, ele vai vir aqui para descrever o erro, nós já vimos isso antes. O que ele vai fazer? Ele vai habilitar essa frame, registro, vai habilitar o FRA registro e vai fazer uma conexão, ó, conexão PostgreSQL 30 através desse ADO, que é o ADO que eu coloquei exclusivo para registro, né? Precisava desse ADO? Não, eu poderia utilizar o outro ADO, né? Bastaria eu colocar ele aqui, só que eu acho mais prático ter um ADO para cada grid. E aqui nesse grid, aqui eu coloquei ele também, que como ele estava como string, eu mudei ele para aceitar código. E aqui eu coloquei o record source, select todos from e o nome da tabela que está selecionado aqui no ADO tabela. Ó. Então, se aqui o cara selecionou o fornecedor, quando ele clicar no concluir, aqui vai ter que aparecer os dados de fornecedores e assim por diante. Então, vamos ao teste. Ao invés do cara vir no avançado, digitar select todos from, ele vai vir aqui no iniciante, vai selecionar a tabela que ele quer, vai marcar a opção visualiza registro e vai concluir. Pronto, os dados foram listados. Ó. E rapidamente sumiu tudo que estava aqui. Por quê? Porque aqui no concluir, no momento que eu executo aqui, ó, no final, ó, eu falo para ele FRA campus.visible igual a false. Ou seja, no momento que eu executo, vou fazer de novo aqui, aqui é o FRA campus, né? Vou concluir, esse FRA campus vai sumir daqui, ó. Ele executa e o FRA campus sai fora da tela. Isso prova que o visualizar registro está funcionando 100%.